Olá, bom dia a todos. Estamos aqui de regresso com as Speed Talks da Associação Empresarial do Minho, neste mês de setembro. Desta vez esta Speed Talk é com a InnoveFlow, mais especificamente com a Sara Rodrigues e com o Vítor Hugo. Sara e Vítor, sejam muito bem-vindos a este espaço onde Olá, podemos bom dia. partilhar a informação. Bom dia aos dois. Obrigada, Hoje Angélica. Hoje vamos falar sobre a transformação digital nas PMEs na prática, portanto, isto é importante, e vamos perceber como transformar processos, pessoas e resultados, adotando tecnologia de forma alinhada com os objetivos estratégicos do negócio. Portanto, vamos ver aqui como realmente poder atuar da melhor forma através desta transformação digital das PMEs. Portanto, não sou eu a especialista na matéria e vou passar a palavra, no fundo, aqui à Sara. Sara, bem-vinda. Passo-lhe a palavra, então, para poder aqui também apresentar esta temática. Força. Olá, Angélica, muito obrigada. Vou então, antes de mais, partilhar aqui a minha apresentação. Peço, por favor, só aqui 20 segundos para que a apresentação esteja devidamente publicada. Isso aqui. Está aqui em carregamento. E claro, naturalmente, Angélica, muito obrigada pelo convite que a Associação Empresarial do Minho fez então aqui junto da InnoveFlow. Portanto, bom dia, é um gosto, espero que estejam todos já a ver, acredito que sim, já estão a ver aqui a minha apresentação. Sim, já estamos a ver. Muito bem. Esteja à vontade. É um gosto estar aqui presente e poder, de alguma forma, em nome da InnoveFlow, poder reforçar aquilo que é hoje o caminho e a jornada que a InnoveFlow tem feito no mercado, preferencialmente, então, claro, naturalmente aqui também com as nossas PMEs. Eu sou Sara Rodrigues, como a Angélica aqui informou, faço parte da equipa de gestão comercial da InnoveFlow e vou então acompanhar-vos aqui nesta sessão de cerca de 45 minutos, no sentido de facto procurar dar a conhecer o que é a nossa visão enquanto parceiros tecnológicos presentes no nosso mercado, junto das PMEs, qual é a nossa visão sobre este grande tema que é a transformação digital. A InnoveFlow está em Braga, também está em Lisboa, e ao longo dos 14 anos temos de facto acompanhado muitos processos de transformação digital das nossas empresas nos mais diversificados setores. Eu, naturalmente, como estou na área da gestão comercial, estou muito no terreno, estou muito com os nossos potenciais clientes, que felizmente, naturalmente, depois acabam por se traduzir em clientes que estão connosco, muitos deles desde o momento zero, e em praticamente todas estas reuniões, numa primeira fase de reuniões, é muito comum chegar a este tema, não é? Sara, por onde é que eu começo? Tanta gente fala sobre transformação digital, é um grande chavão, efetivamente, mas eu estou tão envolvida naquilo que é o meu negócio, na minha operação, no meu dia a dia, como é que eu começo a dar os primeiros passos? E de facto não há aqui propriamente uma ciência, não é? Não existe aqui nenhuma equação definida em que é aplicada a cada empresa. Podemos até falar de empresas do mesmo setor, de uma dimensão relativamente próxima, da mesma localização, mas há tantas outras variáveis, como é a cultura da empresa, a ambição, a própria sua história, que de alguma forma pode-nos completamente traduzir numa transformação completamente distante, mesmo em empresas do mesmo setor. E por isso acreditamos de facto que a transformação digital está muito alinhada com esta triangulação: pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, porque de facto são fundamentais, porque são o motor da nossa mudança. É fundamental que elas estejam envolvidas, que possamos respeitar de facto qual é a sua visão daquilo que é a informação que têm sobre o negócio, sobre a ambição, sobre a empresa, e portanto é uma riqueza de informação que é fundamental ter em consideração neste processo. Por outro lado, os processos. Os processos são muitas vezes necessários ser redefinidos, redesenhados, redescritos, porque se tivermos processos ineficientes, a transformação digital também vai ser ela ineficiente. E, portanto, é fundamental que elas sejam tidas em conta neste caminho.
E por fim, e deixo precisamente para a última dimensão nesta triangulação, a tecnologia. A tecnologia acaba por ser a matéria-prima, acaba por ser um pouco aqui a alavanca, não é? O motor. Mas acima de tudo é importante primeiro as pessoas, é importante os processos, é preciso de facto estar ao vosso lado, ouvir, perceber e sentir aquilo que é a jornada e as vossas ambições. E a partir daí vamos traduzir e pegar em toda a tecnologia que hoje está ao nosso alcance e perceber como é que a vamos aplicar no vosso negócio. E, portanto, para nós este ponto é importante. A transformação digital não é comprar tecnologia, não é? Não é informatizar. A transformação digital é efetivamente um, pegar em processos e poder, de facto, automatizá-los, redescrevê-los, desenhá-los. E, com base nisso, naturalmente, depois temos a tecnologia que vai ser aqui o nosso alicerce. E tantas vezes já fomos confrontados com situações como: Sara, fiz um investimento, disponibilizei recursos financeiros e humanos, muitas vezes dimensões bastante elevadas, e o resultado não foi o esperado. Porque, de facto, transformar não é comprar software por si só, não é colocar, informatizar, é de facto repensar em todo este processo, é alinhar esta triangulação entre as pessoas, os processos e a tecnologia. Agora, se pensarmos um pouco na nossa realidade portuguesa, portanto, como sabemos, 99% das empresas em Portugal são PMEs, e, portanto, se as PMEs não avançarem na digitalização, a economia de facto fica para trás, e isto é um tema fundamental e que temos de estar alinhados com a importância que é permanentemente estarmos atentos àquilo que o mercado nos está a pedir, àquilo que a nossa concorrência nos está, de alguma forma, a incentivar, aquilo que os clientes nos estão a exigir. Portanto, temos de estar a procurar permanentemente este caminho. E por isso muitas vezes dizemos que a transformação digital efetivamente tem um início, mas nunca tem um fim, não é? Há aqui uma infinidade, de alguma forma. E essa, de alguma forma, também é a magia deste processo, porque por mais que pensemos que os nossos processos até já podem estar adequados àquilo que é a nossa organização, depois bem, vêm as variáveis externas que mudam tudo, não é? E, portanto, precisamos estar sempre muito atentos a toda essa dinâmica. Por outro lado, por ser 99% de PMEs, nós, como parceiros tecnológicos, temos de respeitar profundamente aquilo que são os recursos disponíveis pelas nossas organizações. Se o processo de transformação digital é infinito, os recursos não são. E, portanto, temos de ter muito respeito e compromisso com qualquer passo que damos e qualquer utilização de recurso, por um lado financeiro e, por outro lado, humano e de pessoas, não é? E, portanto, é fundamental que cada caminho e cada passo que possamos dar nesta jornada da transformação, às vezes até pode começar por rápidos quick wins, podem não ter assim um impacto tão grande em termos de recursos, mas vão ter muito impacto em termos de automatização e de processos, seja muito bem pensado, porque o que queremos efetivamente é que cada passo desses, cada recurso que é utilizado, seja transformado em retorno e em eficácia. E no dia a dia, o que é que somos confrontados? Trago aqui alguns dos desafios, podiam ser muitos mais, com certeza. Alguns deles possivelmente também são reconhecidos por alguns de vós, mas estes são de alguma forma aqueles desafios que com muita frequência me deparo. Dependência de processos manuais. É um tema que facilmente nos cruzamos, e continuamos a ter muitos processos que estão são muito manuais, muito pouco digitais, com inserção de informação manualmente, que acaba por consumir tempo, acaba por consumir recursos, naturalmente, e acaba por não ser um incentivo até para o próprio colaborador, porque não vê o valor que pode acrescentar. E, portanto, rapidamente, muitas vezes, podemos traduzir tantos processos manuais hoje em dia em jornadas de tecnologia e em aceleradores que podemos entregar. Por outro lado, a falta de recursos e de competências digitais.
As equipas tipicamente são curtas, independentemente do setor em que possamos estar. A Inoflow trabalha nos diferentes setores, seja a construção, seja a indústria, seja o retalho, portanto, nos mais diversificados setores e, tipicamente, sempre esta é uma questão comum. As equipas são curtas e não há muitas vezes competências na área do digital. E, portanto, uma vez mais, a importância de parceiros certos para poderem estar ao vosso lado a fazer este caminho e esta jornada convosco. Softwares e aplicações não integradas. Também é muito comum. Se por um lado a maior parte das nossas empresas hoje já tem um software de gestão implementado nas suas empresas, seja para questões de compromisso fiscal, legal, seja para tratamento das suas tarefas operacionais, também é muito comum que à sua volta possam orbitar tantos outros softwares. Softwares de colaboração, de gestão documental, softwares muito específicos para a indústria onde nós estamos a trabalhar, e é muito comum vermos ditas ilhas, não é? Softwares que não comunicam, não transacionam informação entre si. E este é algo que também é um desafio que é importante estar atento. Muitos dados sem organização e qualidade. Se há uns anos atrás pecávamos muitas vezes porque não tínhamos conteúdo, tínhamos poucos dados, hoje sofremos exatamente do oposto. O excesso de dados, o excesso de informação. Como é que eu consigo traduzir volume de dados e de informação em informação ágil e fundamental para me ajudar a tomar decisões? E a cultura organizacional, a resistência à mudança. Isto é um tema que vem-nos sempre acompanhando e vai-nos com certeza continuar a acompanhar, porque é uma questão cultural, mas há sempre muita resistência e, portanto, e agora volta uma vez mais à questão da triangulação, a importância de envolver as pessoas neste processo. A envolvência das pessoas faz com que naturalmente depois possam estar mais disponíveis até a este processo e não se terem aqui, não terem uma visão de resistência, mas sim terem uma visão de promotores até da transformação digital. Temos a novidade, não é novidade, mas de facto o lado interessante disto é que naturalmente hoje há soluções para todos estes desafios e vamos falar um bocadinho sobre eles. Passar, que passam aqui 2 ou 3. Aqui. Portanto, transformar digitalmente é repensar processos, modelos de negócios, é repensar em experiências. E uma vez mais, lá está, volto ao tema, informatizar não é transformar, não é? Portanto, não é esse o caminho. De facto, é estarmos atentos, é ouvir, é perceber em que fase de maturidade tecnológica é que a empresa está, quais são os recursos disponíveis, quais são as ambições e a partir daí começar a construir este caminho, ok? E podemos pensar como o que aconteceu noutras estruturas, Spotify, Airbnb, Uber, quer dizer, na realidade o alojamento, os transportes, a música, ela já existia, mas houve a capacidade de olhar para os processos, redesenhá-los, reimplementá-los e a partir daí, claro, a tecnologia de alguma forma fez a sua magia e deu aqui a capacidade de alavancar depois tudo isso, mas a base disto foi de facto pensarmos na forma como podemos redesenhar aqui os nossos processos. E fazendo aqui então a ponte para aquilo que nos traz hoje aqui para esta sessão, o tema dos pilares. Como é que a Inoflow poderia, e na nossa visão, como é que nós estruturamos de alguma forma os grandes 5 pilares estratégicos para fazermos este caminho da transformação digital? Por um lado, a parte da componente dos processos internos e colaboração, e vamos a seguir olhar para cada um deles. Os softwares de gestão e a capacidade de integração de softwares entre si, a análise dos dados, a segurança, dita cibersegurança, um tema fundamental, e a parte da infraestrutura. Para estes dois os últimos pilares, segurança e infraestrutura, eu vou contar com a presença também do meu colega, o Vítor Hugo, especialista nestas temáticas de IT, que nos vai ajudar também a transparecer de alguma forma qual é a nossa visão da Inoflow sobre estes temas. São 5 pilares, quisemos aqui de alguma forma
colocá-los aqui neste contexto, mas são pilares paralelos. Em momento algum, nenhum deles sobressai em relação ao outro. Não há aqui uma hierarquia entre pilares. Até porque lá está, tem muito a ver com a fase em que cada empresa esteja num determinado momento. Olhando então com mais cuidado em cada um destes pilares, começando aqui com o tema dos processos internos e de colaboração. Trago aqui, por vezes, algumas ferramentas, como ferramentas de Microsoft, e por um motivo, normalmente são amplamente utilizadas na maior parte dos setores, na maior parte das nossas organizações, e, portanto, trago-as aqui para dentro da nossa apresentação. Ferramentas colaborativas como são o Teams, o SharePoint, o OneDrive, são soluções que são utilizadas amplamente hoje em dia no nosso tecido empresarial português, mas ainda assim reconhecemos que muitas vezes podem não estar a ser utilizadas da forma mais eficaz possível. E, portanto, ainda há aqui um caminho, há aqui uma jornada que acho que é importante ainda complementar, porque são ferramentas que rapidamente nos podem auxiliar na forma como nós comunicamos e como nós interagimos, seja com entidades externas e entidades internas. Workflows automáticos. Hoje as empresas não têm uma localização, têm N localizações, desde logo até porque a questão do teletrabalho, a questão das unidades de projetos que vamos promovendo, as geografias que a empresa vai tendo. Portanto, é fundamental criar a capacidade de ter workflows que possam ser digitais e que possam rapidamente ser rastreáveis, de forma a garantir que situações como aprovação de pagamentos, aprovações de despesas, requisições e encomendas possam fluir dentro da organização, independentemente do número de pessoas que possam estar dentro do circuito workflow, independentemente das suas próprias características ou das suas localizações. Por outro lado, a lado da gestão documental. É um tema que diariamente levantamos em reuniões com os nossos clientes. As empresas querem ser cada vez mais, por um lado, sustentáveis, ambientais, mas por outro lado querem também ser naturalmente mais eficazes e, portanto, esta questão da circulação de papel é um tema que cada vez mais está em cima da mesa. Deixamos de ter esta intenção de ter a circulação de papel e, para isso, passamos a adotar soluções e ferramentas de gestão documental que hoje já estão amplamente implementadas no mercado. Contamos com várias soluções de mercado. Podemos desafiar os nossos clientes a olhar sobre elas, porque de facto vão acompanhar aqui esta jornada de transformação digital também, criando mais automatismos, acelerando aqui cada vez mais processos. E também aqui deixar aqui o tema do portal colaborador. O portal colaborador tem sentido ao longo dos últimos anos que existe cada vez mais, tem ganho cada vez mais importância dentro das nossas empresas. Queremos estar cada vez mais próximos do nosso recurso mais valioso, que são as nossas pessoas internas. E, portanto, a capacidade de podermos ter uma comunicação assertiva, transparente, colaborativa, entre a organização e as pessoas é cada vez mais fundamental. E para isso contamos hoje também com soluções de gestão e portal colaborador que vai facilitar de facto esta fluidez, esta relação. No pilar do software de gestão e das integrações, e nós trouxemos o software de gestão porque de facto normalmente costuma ser uma peça que encontramos em todos os setores, todas as empresas, naturalmente, até por questões fiscais e legais, mas a importância que o software de gestão tem, nomeadamente na relação até com tantos outros softwares que podem orbitar à sua volta. Propositadamente não trouxemos marcas, não é este aqui o nosso desafio. O desafio é, de facto, passar conceito e não propriamente a marca. E, portanto, o conceito de nós, como parceiros tecnológicos, podermos estar ao vosso lado a criar, então, estas ligações entre vários softwares que possam existir nas vossas organizações. E, para isso, vamos ganhar a questão da conformidade dos dados, vai haver uma manutenção de bases de dados muito mais ágil e financeiramente mais interessante até.
não haver duplicação de informação, o que vai naturalmente depois disponibilizarmos análise de dados muito mais finos. E, portanto, integrar cada vez mais softwares de gestão com plataformas de RH, gestão documental, reconciliações bancárias, avaliações de desempenho, recrutamento, formação, portanto, aplicações operacionais do setor, seja no setor da construção, da indústria, da distribuição, da contabilidade, portanto, integrar tudo isto, deixar de termos as nossas ditas ilhas e termos uma solução global que possa comunicar entre si é cada vez mais fundamental para que a informação consiga fluir. Para isso, traga até uma imagem das pontes. É isso que é um pouco aqui também o nosso objetivo. Construirmos pontos entre estes softwares. E uma vez mais, não trazendo marcas, mas trazendo conceitos. Independentemente dos softwares que estamos a falar, estamos a passar aqui a mensagem da tecnologia. Construímos então integradores. E, portanto, acho que é importante e é fundamental cada vez mais podermos fazermos este caminho também junto das nossas empresas. Em relação aqui ao pilar da análise de dados, hoje é um tema também muito comum nas nossas conversas com os nossos clientes. Sara, se há uns anos atrás, lá está, a questão não era a escassez dos dados, hoje o que é que eu faço com tantos dados? Tenho N origens, são os Excels, são os softwares, são as aplicações, há muito conteúdo, portanto, isto traduz de facto num volume e numa dimensão grande de dados a que temos acesso, o que traduz em muito ruído, de alguma forma, e contamos hoje com soluções como é o Power BI, que de uma forma muito eficaz consegue reconstruir então todo este volume de informação em análise que seja eficaz, seja transparente e que efetivamente ajude na tomada de decisão aos responsáveis das nossas empresas. E, portanto, é bastante interessante utilizarmos ferramentas como o Power BI para entregarmos informação clara e, acima de tudo, útil. Para este tema em concreto, trago aqui um testemunho de um cliente nosso, um cliente Garcias. Contamos aqui com a administradora Filipa Garcia, que nos traz aqui um testemunho de como é que tem sido a sua própria jornada na utilização de soluções como o Power BI e na forma como é que a solução consegue, hoje em dia, ser de facto uma alavanca e um apoio à tomada de decisão. Ferramentas transformadoras. Muito bem, vou contar então agora com a presença e peço ao Vítor que se junte aqui a nós. O Vítor Hugo vai nos apoiar aqui nestes dois pilares fundamentais, infraestrutura e cibersegurança, e vai nos dar de alguma forma aqui também a visão da InnovFlow, de como é que nós olhamos para estes importantes temas. Obrigado, Sara, e obrigado também à Associação Empresarial da MIM por este desafio. Eu sou o Vitor Hugo, sou IT Sales Manager aqui no InnovFlow e passo o meu dia a tratar destes temas relativos à infraestrutura, à cibersegurança e aplicações. Peço desculpa.
Estavam aqui a tentar meter-me numa reunião, peço desculpa. Tenho aqui um desafio na apresentação, ou seja, tendo em conta que estamos a falar para 99% das empresas em Portugal são PMEs, muitas vezes não há aqui o cariz técnico, pode ter um peso que não é interessante, então optámos por fazer uma apresentação o menos técnica possível, ok? Deixando também uma ressalva que é extremamente importante, que isto é só uma visão, uma forma como a Inoflow aborda estes temas, neste caso aqui da infraestrutura e da segurança, nesta área da IT, para o mesmo problema, para o mesmo desafio, podemos ter várias soluções e todas elas serem válidas, ok? Por isso é só uma visão, é a nossa visão para estes dois temas. No que diz respeito à infraestrutura, o objetivo de qualquer infraestrutura é a capacidade de entregar uma aplicação ou um serviço sem dificuldades e sem darmos conta que ela está lá. Ou seja, é funcional e não dá problemas. No fim do dia, aquilo que nós pretendemos é que ela seja invisível. E se for, é perfeito. Hoje, sabemos que dependemos de um conjunto de serviços ou de ferramentas que damos muitas vezes como adquiridas e só as valorizamos quando elas falham. Tivemos um episódio há pouco tempo, toda a gente se lembra certamente, a questão da eletricidade e do apagão. Na verdade, era algo para nós impensável e uma falha em Espanha deixou-nos completamente às escuras, literalmente às escuras. Ou então, o episódio que houve aqui há uns anos, 2, 3 anos, com o Vodafone, em que montes de utilizadores ficaram sem a possibilidade de utilizar este serviço. Aquilo que eu digo é que nas empresas também não é diferente, ou seja, existem um conjunto de serviços e dependências que podem ser mais ou menos críticas para o negócio em si. Existem, neste slide que estão a ver, existem aqui duas camadas que são essenciais, ou seja, existe a camada das aplicações, aquilo que nós dizemos que é a camada de valor, ou seja, aquela camada que gera valor diretamente para o negócio. Eu não me vou focar aqui muito no tipo de aplicações ao serviço, a Sara já levantou o véu, podem ser imensas, estão muitas vezes ligadas à maturidade da própria empresa, ao tipo de negócio, à visão do negócio. Eu vou necessitar de um conjunto de ferramentas e vou adaptar essas ferramentas àquela que é a minha realidade. Contudo, no que diz respeito às ferramentas de produtividade e colaboração, eu vou destacar aqui uma, também visível para vós na aplicação, que tem a ver com o Copilot, ou seja, é uma das ferramentas de inteligência artificial usadas hoje em dia, tem as suas vantagens, mas que, pelo meu entendimento, é algo que não vamos conseguir escapar. Ou seja, hoje todos nós, de alguma forma, já estamos a utilizar estas ferramentas, são mesmo muito poderosas e podem, de alguma maneira, acelerar ou transformar, ou ajudar na transformação do nosso negócio. Contudo, isto também por experiência, deixar-nos uma chamada de atenção para a exposição, ou para os riscos de exposição, uma exposição silenciosa daquilo que são dados críticos à vossa empresa. A pergunta que eu deixo é, não estão os nossos colaboradores a expor dados importantes ou críticos ao nosso negócio? Ou seja, estamos a passar informação para o lado de lá que nos pode prejudicar no futuro. Existe, do vosso lado, uma percepção dos dados que estão a ser expostos ou ser processados por sistemas de inteligência artificiais externos na vossa empresa nos últimos 30 dias? É uma questão que eu gostava que pensassem. Aqui o Copilot, esta porque eu conheço mais, lá está, é a visão que nós temos, pela forma como podemos utilizar. O Copilot pode ser uma utilização mais responsável, sem comprometer o negócio. Ou seja, as procuras que eu faço podem ir ler informação naquilo que é o meu ambiente, sem expor essa informação para fora. Na camada de infraestrutura, a camada abaixo, aquilo que nós chamamos de a camada invisível, esta é a camada que permite que aplicações e ferramentas ou plataformas estejam sempre disponíveis, seguras e que garantam desempenho. Na realidade é onde vivem as aplicações e como essas aplicações vivem. Não é? Então, é a sua localização. Quando bem implementada, é uma infraestrutura, permite que se foquem naquilo que realmente interessa, ou seja, naquilo que sabem fazer, aquilo que é o vosso negócio. Há aqui 5 pilares que colocamos
e um que é comum a todos eles, ou seja, a questão da redundância, é uma preocupação. Vamos ter que procurar criar soluções de redundância em todas elas. Começaria aqui pelo primeiro, que é a conectividade, ou seja, a forma como eu me ligo, como eu estabeleço uma ligação entre um ponto e o outro. Não é apenas só ter internet, mas é esta capacidade de adaptar a conectividade àquilo que eu necessito, não é? Ter uma rede que dê prioridade àquilo que são as aplicações críticas para o meu negócio. Hoje não consigo conceber uma empresa em que o Wi-Fi empresarial não garanta o acesso à informação, não é? Sem comprometer a segurança. No caso dos dispositivos, hoje temos uma realidade completamente distinta daquela que tínhamos, ou seja, é normal eu ter um portátil, um smartphone, um tablet, algum equipamento que faça ligação à minha rede, e eu tenho que garantir que está tudo em conformidade. Por falar em conformidade, nesta área em específico temos um desafio muito próximo. Temos o final do suporte ao Windows 10 a terminar a 14 de outubro. É algo que temos trabalhado acentuadamente. É também um desafio. Aqui no pilar da computação e armazenamento, o que é importante mencionar? A elasticidade das soluções, ou seja, termos aqui a capacidade de ter uma infraestrutura que garanta que eu consigo crescer ou diminuir conforme a procura. Isto é muito usual numa solução cloud, por exemplo, ter essa elasticidade em que eu posso ter hoje mais computação e amanhã ter menos. Isto é-me permitido. Temos soluções, a questão da localização, ou seja, do tipo de plataforma que eu estou a utilizar e a própria localização. Isto, eu posso ter dados críticos que fazem sentido estar exclusivamente em cloud, ou que fazem sentido estar exclusivamente no local, e muitas vezes encontramos um misto disto, ou seja, temos um cenário híbrido onde temos parte da informação é local, parte da informação é cloud, e temos que criar estas pontes para que tudo esteja afinado. O armazenamento também hoje é um tema, passou a ser um tema no sentido em que temos muita quantidade de informação, ou podemos ter muita quantidade de informação, e temos que arranjar aqui formas como é que a vamos, onde é que a vamos ter, como é que vamos funcionar, exemplos práticos, desafios na área da construção. Isto é um setor que nós trabalhamos, em que nós temos que jogar aqui um bocadinho com aquilo que é possível no lado da cloud, que seria o ideal termos lá tudo, mas os custos, como são elevados, temos que procurar soluções locais. Então arranjamos aqui, dividimos a informação por diversas áreas e jogamos com aquilo que é o melhor possível. Aqui, o tema do backup e da segurança, vou deixar a segurança para a seguir. Tenho aqui uma área que obriga a olhar com uma atenção especial, mas no que diz respeito ao backup, é um ponto que está sempre em cima da mesa, ou seja, como é que eu consigo ter um backup invisível, mas que ao mesmo tempo me consiga dar a proteção dos meus dados sem interferir na operação do dia a dia, não é? Qualquer técnico vai ter esta quase paranoia em criar duplicação de backups e que nos garanta uma recuperação caso exista um incidente. Depois, a redundância também funciona aqui da forma como eu necessito de fazer essa recuperação. Ou seja, se eu tenho um sistema ou não redundante que me permita rapidamente repor os serviços sem ter impacto na minha operação. Depois, passando para um novo slide, queria-vos deixar aqui uma mensagem, ou seja, que a melhor tecnologia é aquela que liberta as pessoas. Liberta as pessoas de forma a serem mais focadas naquilo que é a entrega de valor, naquilo que interessa realmente para o negócio. E isso acho que é o grande objetivo da transformação, é eu garantir uma tecnologia que tenha o mínimo impacto possível e que me liberte as pessoas para aquilo que é valioso. Esta camada invisível, a camada de infraestrutura, o grande objetivo é que não percam tempo com questões técnicas.
e que se foquem naquilo que é realmente interessante, que é o vosso negócio. Isto, um indicador de sucesso é sempre quando os nossos colaboradores deixam de se queixar dos problemas informáticos, é sinal que esta camada está a funcionar na perfeição. Agora sim, passando para a segurança. O objetivo também aqui foi simplificar a forma como olhamos para a segurança. É de facto um tema muito desafiante, difícil até de abordar e difícil de ser ouvido, mas quando é sobrevalorizado pode trazer problemas graves, ou eu diria até problemas muito, muito graves para determinada organização, seja ela empresarial ou não. Temos aqui vários desafios na área da segurança. A verdade é que este ano foi brutal nesse sentido, ou seja, tivemos uma NIS 2 a aparecer em Portugal e uma DORA. São normas internacionais que obrigam a repensar e olhar para aquilo que é os nossos processos e a nossa estrutura de segurança. E temos também aqui desafios no que diz respeito às certificações. Lembro, por exemplo, muitas empresas procuram hoje ter uma certificação ISO 27001, cada vez mais pedida em concursos públicos, ou empresas mesmo que estão a ser impactadas para a NIS 2 ou DORA. Isto de uma forma direta ou indireta, também acontece muitas vezes sermos afetados de uma forma indireta porque temos uma relação com o terceiro e esse terceiro obriga-nos a ter um grau de segurança mais elevado. Depois, o tema das TIs, ou seja, de como é que nas empresas existe alguém ou não dedicado para me resolver o problema da infraestrutura, dos temas das TIs. Eu gosto de dizer que raramente, não existe, muitas vezes não existe, e também as nossas empresas como a nossa podem dar algum suporte, ou dão muito suporte no que diz respeito à segurança. E quando existe muito, são muito curtas, são equipas muito pequenas. Eu costumo dizer que é o homem dos 20 chapéus diferentes, porque tem um conjunto de atividades para fazer durante o dia a dia, seja ele no helpdesk, seja na gestão da infraestrutura, seja em novos projetos, seja um pouco também na área de segurança, e depois chegamos ali a uma parte em que não entendemos bem se a pessoa está a ser exclusivamente reativa ou se existe de facto ali algum trabalho proativo por trás, porque é muito difícil termos uma pessoa que abranja tantas áreas como esta área das tecnologias. No que diz respeito à segurança, ainda mais grave, porque é difícil ter alguém exclusivamente dedicado à segurança. Ou termos uma equipa dedicada à segurança. Porquê? Porque tem custos proibitivos e existe uma grande caça de talentos, pessoas que se desenvolvem nesta área, rapidamente movem-se de empresa para empresa, e o que obriga, é praticamente impossível fazer a retenção deste tipo de pessoas. Aí eu acredito que a escolha da solução de segurança possa ser determinante para termos aqui uma infraestrutura segura. Eu ia-vos passar agora para uma questão da realidade, antes de ir aqui para o desafio, ia-vos dar aqui uma realidade relativamente ao risco. Hoje em dia, para nós, a questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer e como é que eu estou preparado, ok? Certamente já ouviram falar de vários ataques em Portugal nos últimos anos. Lembro casos da EDP, Assembleia da República, Vodafone, INEM, os laboratórios Joaquim Chaves. Houve aqui um conjunto de empresas que foram impactadas, mas há muitas empresas que não ouvimos falar, que são pequenas PMEs e que são também um alvo preferencial nos dias de hoje, porque têm menos proteção, mas que o valor dos dados que têm não deixam de ser muito importantes para si. Essa aqui é a realidade. E por isso é que eu vos deixo aqui um desafio. Eu acho que é uma mensagem muito importante na minha apresentação, é mesmo este desafio, ou seja, imaginarem se a vossa empresa sofresse um ataque desta natureza e que vos roubassem dados de terceiros, leia-se aqui fornecedores e clientes, se a mesma fosse divulgada na internet, em que o ponto de origem teria sido a vossa empresa, qual é que seria o impacto que teria na vossa relação com o fornecedor ou clientes? Isto é extremamente importante pensarem qual é que seria o impacto no vosso negócio, ok? Se afetaria, como é que afetaria as vossas relações com terceiros? Okay?
Passando aqui um novo cenário, um novo slide, e também dando aqui a nossa abordagem da forma como nós vimos cibersegurança, acabamos por ter aqui uma, uma filosofia, assenta sobre uma filosofia que é uma proteção por camadas. Podemos fazer isto de várias formas e de várias camadas, e quanto mais camadas tivermos, quanto mais maturidade tivermos na segurança, também mais protegidos vamos estar. Tentámos fazer aqui uma analogia com uma casa, para tentar também fugir um bocadinho àquilo que são termos muito técnicos, não queria que fosse maçador nesse sentido, e que imaginassem que os vossos dados estariam dentro desta casa e que tínhamos que arranjar aqui forma de os proteger, ok? E desta forma, como é que íamos proteger esta informação? Uma analogia aqui com o muro e com o portão e com a cerca, percebemos que são tudo proteções de perímetros. A ideia na informática também é essa, é criar uma bolha onde eu consiga controlar principalmente aquilo que são entradas e saídas da minha rede. Mas hoje está cada vez mais difícil, porquê? Porque temos muita gente dispersa, gente a aceder de vários pontos, já não é só uma localização, muitas vezes são muitas localizações. E depois são as tais ilhas que a Sara falava também há pouco, ou seja, se eu tiver uma equipa dispersa toda ela na rua, na verdade eu tenho muitas ilhas para salvaguardar. Aqui acredito que a proteção dos dispositivos é extremamente importante. Aqui a analogia foi feita com as trancas na janela, com a proteção da caixa do correio e com o cão de guarda. Ou seja, se eu estiver na rua, mas tiver um cão de guarda, a probabilidade de ser assaltada é muito menor. Se for um cão desta dimensão, certamente ninguém se vai aproximar. Mas temos também a questão depois da proteção da caixa do correio, ou seja, hoje não acredito que as empresas vivam sem correio eletrónico. Muita da nossa operação está montada em cima deste tipo de sistema. Temos que arranjar aqui maneira de proteger essa informação. Uma camada que também pode ser importante, tanto numa casa que tenha câmaras de vigilância, nós podemos ter na nossa empresa monitorização avançada, ou seja, ferramentas que vão controlando o que é que vai acontecendo na rede, no meu e-mail, no meu servidor, nos meus endpoints, tentar perceber se existe ali algum comportamento que seja suspeito e depois subir um bocadinho, escalar um bocadinho mais a solução, ter aqui a possibilidade de ter uma empresa, se eu tiver uma vivenda, como é o exemplo, ter uma empresa de vigilância 24 horas por 7, sei que tenho especialistas que estão a olhar proativamente para tudo o que está a acontecer durante este tempo. E se acontecer alguma coisa, é a primeira campainha que vai tocar. Indo um pouco mais além, as soluções na área da segurança também estão a desenvolver-se para aí. É eu ter a capacidade, em caso de um incidente, como na nossa casa provavelmente chamaríamos a polícia, é que é termos uma equipa especializada que consegue atuar rapidamente, conter o ataque, minimizar os danos e restaurar os nossos sistemas. Ou seja, este seria um cenário ideal, transformado para aquilo que seria a segurança informática. A mensagem é um pouco esta, deixar percebermos que aqui a segurança pode ser montada com camadas complementares, que se vão complementando, cada vez mais seguro a nossa empresa vai estar, e acabava com uma mensagem, ou seja, a cibersegurança deixou de ser uma solução, uma questão tão não é exclusivamente técnica, acaba por ser uma decisão que é mais crítica ao meu negócio, pela exposição. A mensagem que eu deixo é: podem escolher investir hoje, proteger-se hoje, ou então acender uma velinha ao Nosso Senhor do backup e das relações públicas e ver como é que isto possa desenvolver. Obrigado pela vossa atenção e passo a palavra à Sara. Vítor, obrigada pela partilha. É sempre fundamental falarmos de facto destes temas da cibersegurança, da infraestrutura. De facto, e voltando aqui um pouco aos grandes 5 pilares: integrações, análise de dados, cibersegurança, infraestrutura, portais colaborativos, para nós, de facto, na nossa visão, são todos eles pilares fundamentais para fazermos este caminho na transformação digital. Para isso, de facto, é importante termos as pessoas e os parceiros certos ao nosso lado, ter
capacidade de ter pessoas com visão de consultoria, de desenvolvimento e que faça manutenção proativa, preventiva ao vosso lado, é fundamental para que esta jornada no caminho da transformação digital seja interessante, seja sustentável acima de tudo. O parceiro certo funciona como um aliado estratégico que reduz riscos, acelera resultados e garante a evolução contínua. É esta mensagem que eu também gostava aqui de deixar aqui muito visível, porque este caminho de facto começa por ouvir o cliente, ouvir as vossas ambições, perceber qual é a fase da maturidade digital em questão e a partir daí convosco podermos desenhar e entregar aqui as soluções mais adequadas para a fase em que porventura possam estar. Como jeito aqui de reflexão, gostava de deixar aqui esta mensagem. Se começássemos hoje, faríamos assim? Se a resposta é não, então estamos no momento de redesenhar. Portanto, dando novamente aqui a mensagem de infinidade, não é? De alguma forma, neste processo. Pois bem, estamos mesmo tentando aqui de alguma forma respeitar o tempo que nos foi entregue e não querendo ser de todo muito técnicos, não era esta a nossa ambição de todo, era dar-vos a conhecer de facto aquilo que é a nossa visão. Deixaria aqui se calhar aqui um momento para perguntas e respostas, para alguma questão que nos queiram fazer, estejam perfeitamente aqui à vontade. Angélica, acho que estamos dentro do tempo, não é? Sim, estamos. Muito obrigada, Sara, muito obrigada, Vítor. Tal como a Sara estava a dizer, estamos aqui disponíveis, estão totalmente disponíveis para responder a questões ou opiniões que queiram dar. Portanto, eu passo a palavra aqui a todos os que estão a ouvir-nos e a acompanhar esta sessão, para se eventualmente quiserem abrir o microfone e colocar alguma questão acerca da vossa empresa, de como é que poderão saber em que nível é que estão, o que é que poderá ser feito, como é que poderão ser acompanhados. Portanto, se quiserem enviar por escrito também estejam à vontade, que podemos passar aqui. Devemos aproveitar o facto de termos aqui a Sara e o Vítor para nos poderem esclarecer e, portanto, disponham. Angélica, naturalmente que é uma primeira introdução e uma vez mais reforço o nosso agradecimento por podermos estar aqui convosco e com todas as pessoas que estão aqui connosco nesta sessão. Teríamos naturalmente todo o gosto depois de dialogar com cada um de vós e poder fazer então este caminho percebendo em que fase é que estão e um a um percebendo de facto de forma é que podemos naturalmente apoiar-vos, não é? E por esse motivo também vamos disponibilizar os nossos contactos para que possam perfeitamente darmos continuidade aqui a esta primeira introdução. Claro. E, obviamente, eu entendo que as empresas também, e os empresários, as pessoas ligadas às empresas, não queiram estar a expor aqui algumas das informações de como é que está a sua empresa, naturalmente. Eu entendo isso perfeitamente. Aceitável, e, sim, aceitável. É aceitável, claro que sim. E tal como a Sara estava a dizer, nós iremos enviar para todas as pessoas que estão a assistir a apresentação que fizeram, aqui a Sara e o Vítor, e portanto fazemos todo o gosto, com todos os contactos também da InnoFlow, e portanto se eventualmente quiserem mais informação, eles obviamente estão disponíveis para poder perceber, lá está, em que patamar, em que nível é que está a empresa e poder também dar aqui esse apoio. Houve aqui, ou esse contributo, exatamente. E portanto, houve aqui duas outras coisas que eu achei interessantes, porque logo no início, no fundo, falámos de transformar negócios com tecnologia, a tecnologia a ajudar-nos aqui a trabalhar para o negócio, digamos assim, mas houve uma coisa que me marcou muito, porque nós muitas vezes acho que ainda confundimos, é que informatizar não é o mesmo que transformar digitalmente, não é? Portanto, informatizar é uma coisa que já muitas empresas fizeram, ou todas, ou a maior parte, mas transformar digitalmente é algo bastante diferente, não é? Pelo que foram explicando, não é? Portanto, é verdade, Angélica. Queríamos deixar isso bastante claro, porque de facto, e é muito comum, não é? Vermos tantos recursos muitas vezes a serem disponibilizados e tantos investimentos a serem feitos em softwares, em camadas tecnológicas, mas que se não tiverem de facto alinhados com aquilo que é a visão e a ambição da empresa para o seu crescimento, podem estar perfeitamente desalinhados.
não é? E, portanto, não há aqui um paralelismo, não é? Entre os recursos investidos e a transformação ideal que se pretende fazer nas empresas. Transformação essa, já agora se me permite, que faz toda a diferença e conseguimos perceber isso pelo testemunho da Garcias, que disse que nos mostrou que realmente consegue ter um negócio acompanhado ao dia, não é? E, portanto, isso faz toda a diferença para tomar decisões, para saber onde apostar mais, onde, não é? Portanto, onde acelerar, como atuar, portanto, foi muito interessante também podermos ouvir este testemunho e eu, pelo menos, achei que foi muito interessante e realmente, se é possível a empresa poder ter o seu negócio mais na mão, digamos assim, se me permitem a expressão, Sim. ainda bem, Sim. não é? Para poder tomar decisões com maior consciência daquilo que Temos essa está a visibilidade, acontecer. não é? Darmos essa Sim. visibilidade do que está a ocorrer e é um dos cenários que nos perfeitamente orgulhamos, naturalmente, porque de facto este caminho da análise dos dados, que é uma fase em que muitas das nossas empresas se encontram, não é? Quando nós falamos de facto da dimensão, do volume e número de dados a que temos acesso, é uma realidade, não é? Somos engolidos quase com a quantidade de informação a que temos e, portanto, poder de alguma forma estruturar toda essa informação para ajudar os nossos decisores a encaminharem e a tomarem decisões mais rápidas, mais céleres e com base de facto em evidências naquilo que está a acontecer no terreno. É isso de facto o nosso propósito também. Muito bem. Estamos só aqui a fazer um apanhado, uma vez que ninguém está a colocar nenhuma questão. Eu deduzo que estejam muito esclarecidos ou que queiram colocar as questões de forma mais depois individual, mais talvez, mais tarde. individual, exatamente. Portanto, apostar nesta evolução contínua, a evolução contínua das empresas e acelerar resultados é o que nós podemos concluir que pode ser feito e que deve ser feito e que realmente vai ajudar as empresas, de facto, a crescerem. Portanto, isto é realmente importante e acho que são oportunidades únicas que as empresas têm para de facto acelerar aqui o processo, digamos assim. Acho que devemos aproveitar tudo aquilo que temos. Lá está, temos muitos dados, mas se não soubermos o que fazer com eles, ou como lidar, ou como trabalhá-los, ou como, não é? Acabam por não ser muitos, mas não trazerem essa mais-valia. Portanto, acho que realmente é importante. É um bocadinho como hoje em dia sentimos a jornada da venda, não é? Se há uns anos atrás a venda era uma venda bastante tradicional, não é? Pessoa a pessoa, porta a porta, um diálogo direto. Entretanto, há uns anos atrás transformou-se para os ditos lojas online e marketplaces, né? E as empresas tiveram-se de readaptar também a esses processos e com o tema da pandemia ainda acrescentou ainda mais e impulsionou ainda mais. Hoje já estamos noutra área, já estamos na inteligência artificial na área das vendas, não é? Hoje já temos bots praticamente a fazer também essas próprias vendas. E daqui adiante outras tantas transformações vão sofrer. E é isto de alguma forma que depois, de alguma forma, a nosso tecido empresarial também tem de estar atento, não é? Portanto, temos de conseguir caminhar um bocadinho a par também de todas estas mudanças que vão ocorrendo no nosso mercado globalmente, não é? E, portanto, para não pararmos de todo. Mudanças essas que têm que ser acompanhadas pela questão da segurança, que é sempre muito importante, não é, Vítor? Eu percebi que sim. É isso, ou seja, sem nunca esquecer esse pilar que é muito importante, não é? Porque as empresas acabam por se expor mais e, portanto, também é importante estarem mais cuidadas nesse sentido. Sem dúvida. É um impacto brutal. Relativamente àquilo que estavam a mencionar, havia aqui duas coisas que primeiro é importante colocar também em cima da mesa. Uma delas, e a Sara reforçou, que é a questão de ser infinito. Quando pensamos em transformação, temos que pensar que isto não é um processo acabado. Na verdade é que tem que ser peça a peça e quando acabamos uma peça a nossa visão vai ser diferente e vamos querer construir algo em cima daquilo. Vamos ter que mudar, vamos perceber que ganhamos aqui uma ferramenta nova e que isto leva-nos para outro caminho. Esse é um ponto. E muitas vezes é a questão dos utilizadores, das pessoas. Ou seja, eu posso dar uma ferramenta ou uma aplicação ou uma faculdade qualquer a duas pessoas e a utilização ser completamente dispar. E nós muitas vezes chegamos a empresas
que entendemos que existem, tentamos procurar aquilo que nós chamamos de utilizador champion, não é? Ou seja, vamos falar com aquela pessoa, vamos perceber onde é que seria uma mais-valia determinada ferramenta e vamos pô-la a testar. Essa pessoa vai conseguir maximizar a utilização daquela ferramenta. E há outras que podemos ajudar e elas não vão fazer nada. Então procuramos estes champions para nos ajudarem na implementação de determinada ferramenta dentro de uma organização. E isto é super valioso. A outra depois é a própria orgânica. Se a ferramenta é valiosa para o negócio, acredite que vai entrar no mindset de toda a empresa. Toda a empresa vai perceber que aquilo é uma ferramenta importante e que vai passar a utilizá-la. Ontem estava a conversar aqui um pouco com a Sara e estávamos a falar um bocadinho daquilo que foi o Teams, não é? O Teams entrou na nossa vida, nós não percebemos bem como, mas hoje já não vivemos sem ele. A realidade é essa. Ou seja, houve aqui uma ferramenta, deu-nos um conjunto de faculdades e nós organicamente pegámos e começámos a utilizar e a adotar e a montar sistemas em cima da própria ferramenta e a explorar o máximo possível. Este era dois pontos que eu queria tocar. No que diz respeito à segurança, é um desafio muito grande para mim, porque muitas vezes tenho que estar a falar de um tema que não é muito valorizado. Não é? Mas a verdade é que hoje tem uma implicação brutal. Tanta que a mim já me passaram casos onde houve empresas que simplesmente fecharam. Porquê? Porque foram atacadas e não havia forma de como recuperar aqueles dados. Por isso aqui a velhinha, o Nosso Senhor do Backup é tão importante, que é, se eu for atacado, se eu não tiver uma solução de segurança forte, eu vou ter que recorrer a um backup. Se esse backup não existir, for impactado nesse ataque, eu vou ter um problema sério em mãos. Ok? Por isso é um tema que tem que ser muito bem avaliado. Temos que perceber porque é que há tanto foco nesta questão da cibersegurança, que é uma realidade e não conseguimos hoje estar seguros se não adotarmos um conjunto de medidas. E depois, como também é complexa, e tem tantas camadas, é preciso perceber bem como é que eu me vou adaptar. Às vezes pode não fazer sentido determinada ferramenta, mas eu diria que no básico, hoje, principalmente aquilo que são os utilizadores, todos eles deviam estar protegidos. Se eu fosse uma pequena empresa, aquilo que eu me preocupava era como é que, numa primeira fase, como é que eu protejo os meus utilizadores, ok? Porque são eles que vão me trazer o problema. É por um deles que vai entrar o problema dentro de casa. Muito bem. Muito obrigada aos dois. Eu gostaria só de deixar 2 ou 3 indicações. Uma delas é que, tal como já foi referido, mas gostaria de voltar a referir, iremos enviar esta apresentação e com todos os contactos para todas as pessoas que estão a assistir. Iremos enviar também um questionário de avaliação, satisfação, em que podem dar opinião acerca desta Speed Talk. E já agora aproveito também para sugerir que possam deixar algumas opiniões, sugestões de outras temáticas que podem ser abordadas neste espaço da AEMinho. Gostaria também de indicar que a próxima Speed Talk será no dia 23 de setembro e será, no fundo, sobre cibersegurança, mas aqui sobre a NIS 2, que é a Diretiva Europeia para a Cibersegurança, que o Vítor com certeza conhecerá muito bem. E no dia 24 de setembro teremos um evento presencial que é a AEMinho Talks, que será sobre o AI Act, que é o AI Act, que é o Regulamento Europeu sobre Inteligência Artificial, e, portanto, há um Regulamento Europeu em vigor e nós queremos falar sobre isso também e dar conhecimento sobre o mesmo. Em outubro, teremos várias iniciativas associadas, porque estamos também ligados aqui ao mês da economia de Guimarães, com o município de Guimarães, teremos vários eventos em que, de facto, a AEMinho terá intervenção. Gostaria de destacar a 24 de outubro a Gala Solidária da AEMinho, mas para mais informações podem encontrá-las no nosso site, aeifaneminho.pt. Portanto, convido a todos a que possam estar presentes nestas iniciativas. E muito obrigada uma vez mais. Está aqui uma pessoa que estava a assistir a agradecer a clareza das apresentações, portanto isto é para a Sara e para o Vítor. Muito obrigada. Sara, Vítor, foi um gosto tê-los connosco. Muito obrigada por esta partilha, por este momento em que realmente fizeram chegar a informação aos nossos empresários.
Com certeza, muitos deles quererão saber um pouco mais, irão entrar em contacto. Muito obrigada por tudo e até à próxima. Muito obrigada, Angélica, obrigada a todos os que estiveram presentes. Teremos muito gosto em poder caminhar convosco nesta jornada. E muito boas Speed Talk também. Muito obrigada por tudo. Fiquem Obrigada, bem. Bom dia, obrigada. bom dia a todos. Bom dia, bom dia.